Olá pessoal, espero que vocês estejam todos bem. Sejam bem-vindos à nossa segunda videoaula de matemática e nessa videoaula a gente vai dar continuidade ao estudo que a gente iniciou na videoaula 1, tá? Quem não tiver assistido a videoaula 1, faça isso antes de assistir essa videoaula. Bem, iremos estudar agora a regra de 3 composta. Vamos lá? Bom estudo a todos! Bem pessoal, aula passada a gente estudou a regra de 3 simples, que era para resolver problemas de proporção entre duas grandezas, né, que você tinha 4 valores ali variando, dos quais você conhecia 3 e faltava 1. Bem, a gente vai estudar agora a regra de 3 composta, tá? Que ela é utilizada para resolver problemas com mais de duas grandezas variando, diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos começar já com um exemplo. Em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Em 5 horas, quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos de areia? Então, olha só, temos a grandeza horas, temos a quantidade de caminhões e temos o volume de areia. Essas 3 coisas estão variando, tá? Então, não dá para fazer por regra de 3 simples, a gente vai fazer por regra de 3 composta. Vamos lá. Primeira coisa que a gente faz, a gente vai montar aquela tabela igual a gente fazia na regra de 3 simples, só que agora vai ter 3 colunas, lá haviam apenas 2. Então, temos horas, caminhões e volume. E aí eu preenchi, ó, em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia, que foi dado do problema. Agora eu vou continuar preenchendo a próxima linha, ó. Em 5 horas, então vou botar 5 aqui. Quantos caminhões, vou colocar X aqui, que é a pergunta do problema, serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos de areia? Então, aqui eu boto 125. Então, a primeira coisa que você vai fazer na regra de 3 composta, gente, sempre vai ser organizar os seus dados em tabela. Aqui a gente tem 3 grandezas, né? Horas, caminhões e volume. Isso acarretou a gente ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores. E só um eu desconheço, tá? Então, eu tenho 5 valores e um que é a minha variável x, que é o que eu quero descobrir. Eu poderia ter outras grandezas também, tá? Só iria aumentar aqui a quantidade de colunas, mas o raciocínio ia ser exatamente o mesmo que a gente vai fazer aqui, tá? Então, vamos lá, gente. Na regra de 3 simples, a gente só tinha 2 grandezas, né? Que a gente olhava se é diretamente proporcional, se uma cresce, a outra cresce também, seria diretamente proporcional. E é inversamente proporcional, que era uma crescendo, a outra iria diminuir, ou vice-versa, tá? Nos 2 casos. Aqui a gente tem 3 grandezas. A gente sempre vai comparar 2 a 2, utilizando sempre aonde tem a nossa variável, tá? Então, o que quer dizer isso? Ó? Primeiro, eu vou colocar um sentido aqui para essa coluna dos caminhões. Então, se eu diminuo meus caminhões, agora eu vou fazer o raciocínio 2 a 2, tá? Eu vou comparar isso com uma outra grandeza para entender se elas são diretamente ou inversamente proporcionais e depois eu vou comparar com a outra grandeza, também caminhões, que é onde está a variável, para entender se é diretamente ou inversamente proporcionais. Então, gente, se eu diminuir a quantidade de caminhões, o que acontece com a quantidade de horas necessárias para eu poder efetuar meu trabalho? O raciocínio aqui, gente, é o seguinte, eu vou comparar essas duas, eu vou manter isso daqui fixo, tá? O volume, quando eu faço esse raciocínio, a gente mantém a outra fixa, não muda, o volume não vai mudar, tá? Então, qual é o pensamento? Se eu diminuir a quantidade de caminhões, para manter o mesmo volume, o que tem que acontecer com as horas trabalhadas, tá? Então, se eu tenho menos caminhões, para eu conseguir fazer o mesmo trabalho, eu vou ter que aumentar o meu número de horas trabalhadas. Se eu tivesse colocado a setinha dos caminhões para cima, tá? Também você ia encontrar o inverso. Você ia estar aqui para cima. Então, se eu aumentei o número de caminhões, o que acontece com as horas para eu descarregar o mesmo volume de areia? Iria diminuir, tá? Então, ele iria ser inversamente proporcional. A seta, gente, não indica aqui que o x vai ter que aumentar, tá? Indica um sentido para você poder comparar com a outra. Então, se eu botei para baixo e eu concluí que a outra é para cima, isso quer dizer que essas duas grandezas são inversamente proporcionais, tá? Agora, vamos comparar caminhões com volume. Mantenha hora fixa, tá? Então, se eu diminuir a quantidade de caminhões, eu vou seguir o mesmo raciocínio, porque eu já botei para baixo, tá? E eu indiquei ele em vermelho, onde tem a variável x, que é a ala que eu vou ter que usar sempre.
Então, se eu diminuir a quantidade de caminhões, o que acontece com o volume de areia? Se eu vou trabalhar a mesma quantidade de horas, o volume de areias também vai diminuir, tá? Então, se eu tenho menos caminhão, o caminhão que descarrega areia, eu vou conseguir descarregar menos areia. Então, caminhão com volume, eles são diretamente proporcionais, porque deram o mesmo sentido, tá? E caminhões com hora deu inversamente proporcional. Agora eu vou montar a minha proporção da seguinte forma. Primeira coisa, você sempre vai manter essa fração aqui, 20 sobre x igual. Do outro lado, gente, na regra de 3 simples, a gente tinha apenas uma fração. Agora, a gente vai ter duas frações sendo multiplicadas, tá? E como é que a gente arma isso? Onde for diretamente proporcional, você vai manter a ordem que está aqui. Então, vai ficar 20 sobre x igual a 160 sobre 125, vezes a outra fração. Só que a outra fração deu inversamente proporcional. Então, o que você faz? Você inverte essa fração. Ao invés de 8 sobre 5, eu vou escrever 5 sobre 8. Gente, daqui em diante é fazer conta, tá? O raciocínio mais puxado desse conteúdo é você saber montar essa proporção correta. E isso implica, para isso aqui estar correto, você tem que fazer essa relação aqui, essas perguntas, que vai ser determinada sempre por lógica, tá? Anotando essas setas, onde a seta tiver o mesmo sentido da seta onde tem a variável x, você mantém a fração. Se aqui eu botei 20 sobre x, nessa eu vou botar 160 sobre 125. E onde der inverso, você inverte a fração, tá? Então, nessa fração aqui, os termos foram invertidos, porque a seta é contrária, tá? Porque ela é inversamente proporcional a essa grandeza. Agora, o que a gente faz? Você sempre vai ter assim, gente, aqui vai estar a sua variável igual e aqui vai estar uma multiplicação. O que eu indico é o seguinte, tenta simplificar essa multiplicação aqui, tá? Você sempre vai poder cancelar um de cima com um de baixo. Por exemplo, eu posso dividir aqui 160 por 8. Né? A gente sabe que 8 vezes 2 dá 16, né? Então, 160 dividido por 8 vai dar 20. Então, eu corto 8 aqui, divido por 8 aqui e divido por 8 aqui. Então, aqui vai dar 20 e aqui vai dar 1. Tá? E o 125 dá para dividir por 5. Então, divide por 5 em cima, que dá 1. Divide o 125 por 5, que vai dar 25. Então, isso é só para facilitar a conta. Ah, professora, eu prefiro multiplicar todo mundo que está em cima e todo mundo que está embaixo. Tudo bem, não tem problema. Depois você vai reduzir a sua fração que você encontrar. E aí, vou trazer isso para cá, tá? Essa conta. Eu vou ficar 20 sobre x desse lado. Do lado de cá vai ficar 20 vezes 1 sobre 25 vezes 1. Então, fica 20 sobre 25. Agora, multiplica em cruz. 20x igual a 20 vezes 25. Gente, eu posso simplificar esse 20 com esse 20, né? Ele vai passar para lá dividindo, ó, então nem vou fazer essa conta. Passei para lá dividindo, cortei 20 com 20, a resposta x igual a 25. Logo, serão necessários 25 caminhões. É a resposta do problema. Bem, vamos ver mais um exercício. Em uma fábrica de brinquedos, 8 homens montam 20 carrinhos em 5 dias. Quantos carrinhos serão montados por 4 homens em 16 dias? Então, novamente, temos uma regra de 3 composta. Por quê? Eu tenho a quantidade de homens, a quantidade de carrinhos e a quantidade de dias, tá? Então, eu tenho essas 3 grandezas. Eu vou montar lá minha tabelinha com as 3 colunas. Vou já preencher a primeira linha. Então, temos homens, carrinhos e dias. 8 homens montam 20 carrinhos em 5 dias. Quantos carrinhos, então meu x está no carrinho, serão montados por 4 homens em 16 dias? Pronto, agora vamos fazer aquela análise das setas para descobrir quais são diretamente proporcionais e quais são inversamente proporcionais, comparando sempre com carrinhos, que é onde tem a minha seta x. Então, se eu aumentar a quantidade de homens que estão produzindo esses carrinhos, o que acontece com a quantidade de carrinhos produzidas, mantendo o número de dias trabalhados fixo, tá? Sempre quando você compara duas grandezas, a terceira fica fixa. Então, se eu aumento o número de homens, eu vou produzir mais carrinhos. Então, vamos manter fixo agora a quantidade de homens e vamos comparar essas duas, tá? Se eu aumentei a quantidade de carrinhos com a mesma quantidade de homens trabalhando, o que vai acontecer com a quantidade de dias que eu vou precisar trabalhar? Também vai aumentar, né? Se eu quero aumentar minha produção sem mexer na equipe, a quantidade de dias necessários vai aumentar para poder aumentar essa produção.
Então, aqui deu tudo diretamente proporcional, tá? Então, você não vai precisar inverter fração nenhuma. A primeira é 20 sobre x igual a multiplicação das outras duas. Então, fica 20 sobre x igual a 8 sobre 4 vezes 5 sobre 16. Só isso, gente. Agora é só fazer conta. Bem, a gente poderia simplificar esse 8 com esse 16, ou a gente pode simplesmente, 8 sobre 4 não é 2? Então, substituir aqui por 2. Agora eu posso simplificar aqui por 2 também. 16 dividido por 2 vai dar 8. Então, vai ficar 20 sobre x igual a 5 sobre 8. Agora eu multiplico em cruz. 5x igual a 20 vezes 8, que vai dar x igual a 4 vezes 8, que é 32. O que eu fiz aqui? Dividir por 5 aqui e aqui. Pode. Você pode dividir uma equação inteira por um determinado valor que você não altera a equação. Ou poderia ter feito aquele raciocínio. Passei o 5 para cá dividindo, tá? E depois dividir 20 por 5, que dá 4. Então, 4 vezes 8, 32. Acabou o problema. A resposta é que serão montados 32 carrinhos. Bem, vamos para mais um exercício. 2 pedreiros levam 9 dias para construir um muro com 2 metros de altura. Então, 2 pedreiros, 9 dias para construir um muro de 2 metros de altura. A ordem que você bota aqui também não interfere, tá? Trabalhando 3 pedreiros e aumentando a altura para 4, qual será o tempo necessário para completar esse muro? Então, qual vai ser a quantidade de dias necessárias? O meu x agora está aqui. Então, vamos lá comparar essas grandezas. Botei aqui esse sentido para a quantidade de dias, que é onde tem a minha variável x, tá? Agora eu vou comparar com os pedreiros. Então, se eu diminuo a quantidade de dias, o que precisa acontecer com os pedreiros para eu conseguir produzir os muros naquela mesma altura, tá? Mantendo a altura fixa. Eu estou comparando esse com esse, o terceiro se manda fixo. Então, se eu diminuir a quantidade de dias para terminar mais rápido, eu vou precisar fazer o que com os pedreiros? Eu vou ter que aumentar a quantidade de pedreiros. Então, essas duas são inversamente proporcionais, tá? Então, agora, gente, eu vou manter pedreiros fixos, a quantidade de pedreiros fixo, tá? E vou comparar dias com a altura do muro. Então, se eu vou diminuir a quantidade de dias trabalhados, sem botar ninguém a mais na minha equipe, o que vai acontecer com o meu muro? Eu não vou conseguir concluir ele. Ele vai ficar mais baixo, né? Vai ter menos dias trabalhados. Então, aqui, se esse diminui, esse aqui também diminui. Então, esses dois são diretamente proporcionais. Então, vamos montar a proporção. Sempre começo pela fração que tem o x. Então, vai ficar 9 sobre x igual. E aí, vou multiplicar as outras duas. Como? O que for diretamente proporcional, que é essa, você mantém a fração aqui 2 sobre 4. E a inversamente proporcional, você vai ter que inverter essa fração. Então, vai ficar 9 sobre x igual a 2 sobre 4 vezes 3 sobre 2. Eu inverti. Ao invés de 2 sobre 3, eu botei 3 sobre 2. Tudo bem? Aí, aqui tá fácil, né? Posso simplificar esse 2 com esse 2. Vai ficar 9 sobre x igual a 3 sobre 4. Multiplicando em cruz, eu vou ter 3x igual a 9 vezes 4. E aí, dividindo por 3, eu posso simplificar, dividir o 9 por 3, que dá 3. 3 vezes 4, 12. Ou calculo isso daqui, 9 vezes 4, 36, dividido por 3, 12. Então, a conclusão é que serão necessários 12 dias para poder terminar o muro. E essa é a resposta do problema. Gente, essa aula ficou curta mesmo, tá? Com isso, a gente concluiu o conteúdo aqui do tópico 1. Após assistir essas aulas, vocês já podem fazer todos os exercícios que estão na atividade 1, tudo bem? Comecem, podem ir registrando as dúvidas lá nos comentários ou ir me mandando por zap durante a semana, e na semana que vem a gente vai ter o nosso encontro síncrono também para tirar dúvidas desse conteúdo e desses exercícios. Gente, bom estudo a todos e fiquem com Deus.